dia! Tudo bem com vocês, pessoal? Comigo, graças a Deus, vai tudo bem. Pessoal, hoje vamos fazer um pão, que vocês sabem que eu gosto muito de fazer pão. Vamos fazer um pão italiano, da Puglia, pugliese. Esse pão se chama pane di Altamura. É muito interessante, eu fiz esse pão, gostei muito. Mas ele não é pão macio, ele é um pão rústico, um pouco grosso, só para quem tem dente mesmo. Não vamos também dizer que é como se fosse uma pedra, mas é um pão diferente. Como vocês sabem, o pão italiano, ele é mais rústico, né? Um pouquinho mais durinho. Mas essa receita que eu vou dar para vocês é muito boa. Quem tem vontade de comer pode molhar ele assim no leite, no café, pode molhar ele no chá e consegue comer. Mas também não vamos pensar que é uma coisa absurda que não se pode comer. Eu digo para pessoas muito idosas que não tem dente, tá bom? Então vamos começar a nossa receita e eu vou apresentar para todos vocês todos os ingredientes, tá bom? Pessoal, eu estive visitando minha filha no sul da Itália, em Pescara, e os meus 3 netinhos. Por isso eu fiquei sem fazer o vídeo, 2 semanas que eu fiquei sem fazer vídeo. Então agora voltei com toda a força, ânimo e coragem que Deus dá, né? E também já completei os meus anos. Em abril, dia 17 de abril, foi meu aniversário. Tanti auguri a me. E agradeço a todos vocês que estão me seguindo. E vamos lá para a nossa receita. Buongiorno a tutti italiani. Guarda, questa mattina io preparo il pane Altamura, che è un pane della Italia, del vostro paese, e è interessante questo pane, mi ha attratto tantissimo. Ho preparato anche a casa e abbiamo mangiato, è stato molto molto buono. Questa mattina prepariamo questo pane di Altamura, pugliese, e è buonissimo, è fatto con la farina di grano duro e tutti voi la conoscete, va bene? Allora cominciamo la nostra ricetta e poi cercheremo di mangiare insieme, va bene? Allora cominciamo con questa ricetta meravigliosa. Pessoal, aqui eu tenho 500 gramas de farinha de grano duro, que é essa aqui, ó, farinha de grano duro. É farinha de sêmola de grano duro. Aqui eu tenho 10 gramas de sal. E aqui eu tenho 1 colher de sopa de óleo extra virgem, 300 ml de água. Vocês podem fazer com a água um pouquinho tiepida, a água um pouquinho morna, ou vocês podem fazer ela natural. E vamos colocar eu vou colocar 25 gramas de fermento fresco, 25 gramas de fermento fresco. E vamos colocar 1 colherzinha de chá, vamos colocar 1 colher de chá de mel também, tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos dar início à nossa receita. Eu vou bater tudo na planetária. Eu bato na planetária, porque nós temos que bater por 10 minutos. E depois, quem não tem a planetária, faz tudo na mão, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês consigam fazer e se interessem em fazer esse pão, porque fica divino. Ó, pessoal, aqui dentro a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos colocar a água, 300 ml de água.
Agora vamos colocar o fermento. Aqui tem 25 gramas de fermento fresco. Agora nós vamos colocar a farinha de trigo. Vamos mexer. Colocamos o restante, né? Agora nós vamos colocar o óleo. Vamos colocar o sal. Vamos bater e depois nós vamos colocar o mel, tá bom, pessoal? Então, agora nós vamos bater. Agora, nós vamos colocar o mel, ó. Ó, pessoal, bateu na planetária por 10 minutos e agora eu vou colocar aqui em cima da mesa. Ó que massa bonita que ficou. Porque ela fica bonita assim porque ela é bem sovada, né? É necessário sovar bem a massa. Pessoal, agora eu vou levar essa massa para descansar. Ela vai descansar por 2 horas. Esse aqui é um pão delicioso, mas para quem quer comer, precisa ter paciência. Esse pão é o pão da paciência. Então, eu vou colocar aqui dentro e vou deixar ele repousar por 2 horas, ok? Daqui 2 horas, eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. E vamos cobrir. Ó, eu cubro assim. E daqui 2 horas eu volto para mostrar para vocês como ficou, tá bom, pessoal? Ó, pessoal, eu deixei repousar por 2 horas. Olha como ficou. Olha que lindo. Tá vendo que maravilha? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui. Vou colocar dentro de um pano, mas esse pano aqui nós temos que enfarinhar ele com a mesma farinha, tá bom, pessoal? Nós vamos colocar ele aqui, ó, aqui dentro. Tá vendo como nós vamos fazer, ó, assim. Vamos colocar farinha aqui dentro, ó.
fazemos assim, ó. Assim. Assim. Agora, nós vamos deixar ele repousar por 45 minutos, tá bom, pessoal? Aqui dentro, ó, dessa vasilha cheia de farinha de trigo, né? A farinha de grano duro. Deixar aqui dentro. Vamos deixar repousar por 45 minutos. Depois eu volto para mostrar para vocês como ficou. Ó, pessoal, se passaram 45 minutos. Então, agora, nós vamos ver como ficou. Olha que lindo como cresceu. Olha que maravilha. Agora, nós vamos pegar a nossa forma, ó. Eu coloquei uma carta forno no fundo. Eu coloquei uma carta forno de acordo com o fundo da forma, tá bom? E agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos tirar. Uau! Olha aí que lindo, pessoal. Vocês viram que maravilha? Agora nós vamos fazer cortes aqui em cima. Ó, o que nós vamos fazer, ó. E agora, nós vamos levar esse pão ao forno, ó, vamos levar ao forno 250 graus. Nós vamos pegar um garfo e vamos colocar na porta do forno e vamos deixar ali durante 10 minutos, depois que nós colocarmos o pão dentro do forno, certo? Depois de 10 minutos, nós vamos tirar o garfo que tá na porta, vamos fechar e deixar lá por 25 minutos ainda, tá bom, pessoal? Deu para entender bem, né? Depois eu explico de novo para vocês. Então, agora, esse pão aqui nós vamos levar ao forno e vamos colocar um garfo na porta. E vamos deixar a tampa fechada com o garfo na porta por 10 minutos, tá bom? Ok. Pessoal, se passaram 10 minutos, agora eu vou tirar o garfo da boca do forno e vou fechar completamente o forno, tá bom, pessoal? Tá explicado, né? Pessoal, olha, eles colocam óleo de oliva, óleo extra virgem. E depois eles salpicam sal. E comem. Que bom tá, que bom tá, que bom tá. Eu tenho que parar de comer, senão eu não consigo falar com vocês. Então, pessoal, fazem aí na casa de vocês. Esse pão ficou delicioso, é fácil de fazer, não é complicado. Tem um outro modo de fazer, mas é mais complicado, dá mais trabalho. Esse aqui não, tá bom? Então façam.
E depois vocês me mandam uma mensagem dizendo pra mim se vocês gostaram, se eu fui, ó, top. Não se esqueçam de ativar o sininho, de se inscrever no canal, de dar uma força. Dá uma força para a Regina, dá uma força para a Regina, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui com mais essa receita e aguardem que eu virei com outras receitas também, tá bom, pessoal? Um grande abraço para todos vocês, um grande abraço, Márcia, um grande abraço para todas vocês, porque eu esqueço o nome de todas, mas eu mando um abraço para Regina também, que me segue bastante, para Rosana, um grande abraço para todos vocês, que são todas aí do Brasil. Tchau, até a próxima receita. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sininho. Deixa aí um positivo, que tá bom, que vocês gostaram, que vocês vão fazer, que vocês fizeram. Vocês viram que é fácil, não é difícil de fazer. Vocês têm que fazer com a farinha de grano duro. Ó, farinha de grano duro, ela é meio amarelada, tá bom? Ficou ótimo. Podem fazer com o fermento fresco e com o fermento aquele em pó também. Pode fazer com os dois, não tem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Até a próxima receita. Tchau! Bom dia! Tudo bem com vocês, pessoal? Comigo, graças a Deus, vai tudo bem. Pessoal, hoje vamos fazer um pão que vocês sabem que eu gosto muito de fazer pão. Vamos fazer um pão italiano da Puglia, pugliese. Esse pão se chama pane di Altamura. É muito interessante, eu fiz esse pão, gostei muito, mas ele não é pão macio, ele é um pão rústico, um pouco grosso, só para quem tem dente mesmo. Não vamos também dizer que é como se fosse uma pedra, mas é um pão diferente. Como vocês sabem, o pão italiano, ele é mais rústico, né? Um pouquinho mais durinho. Mas essa receita que eu vou dar para vocês é muito boa. Quem tem vontade de comer pode molhar ele assim no leite, no café, pode molhar ele no chá e consegue comer, mas também não vamos pensar que é uma coisa absurda que não se pode comer. Eu digo para pessoas muito idosas que não tem dente, tá bom? Então vamos começar a nossa receita e eu vou apresentar para todos vocês todos os ingredientes, tá bom? Pessoal, eu estive visitando minha filha no sul da Itália, em Pescara, e os meus 3 netinhos. Por isso eu fiquei sem fazer o vídeo, 2 semanas que eu fiquei sem fazer vídeo. Então agora voltei com toda a força, ânimo e coragem que Deus dá, né? E também já completei os meus anos. Em abril, dia 17 de abril foi meu aniversário. Tanti auguri a me. E agradeço a todos vocês que estão me seguindo. E vamos lá para a nossa receita. Buongiorno a tutti italiani. Guarda, questa mattina io preparo il pane Altamura, che è un pane della Italia, del vostro paese, e è interessante questo pane, mi ha attratto tantissimo. Ho preparato anche a casa e abbiamo mangiato, è stato molto buono. Questa mattina prepariamo questo pane di Altamura, pugliese, e è buonissimo, è fatto con la farina di grano duro e tutti voi la conoscete, va bene? Allora, cominciamo la nostra ricetta e poi
cercheremo di mangiare insieme, va bene? Allora, cominciamo con questa ricetta meravigliosa. Pessoal, aqui eu tenho 500 gramas de farinha de grano duro, que é essa aqui, ó, farinha de grano duro. É farinha de sêmola, sêmola de grano duro. Aqui eu tenho 10 gramas de sal. E aqui eu tenho 1 colher de sopa de óleo extra virgem, 300 ml de água. Vocês podem fazer com a água um pouquinho tiépida, a água um pouquinho morna, ou vocês podem fazer ela natural. E vamos colocar eu vou colocar 25 gramas de fermento fresco, 25 gramas de fermento fresco. E vamos colocar 1 colherzinha de chá, vamos colocar 1 colher de chá de mel também, tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos dar início à nossa receita. Eu vou bater tudo na planetária. Eu bato na planetária, porque nós temos que bater por 10 minutos. E depois, quem não tem a planetária, faz tudo na mão, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês consigam fazer e se interessem em fazer esse pão, porque fica divino. Ó, pessoal, aqui dentro a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos colocar a água, 300 ml de água. Agora vamos colocar o fermento, aqui tem 25 gramas de fermento fresco. Agora nós vamos colocar a farinha de trigo. Vamos mexer. Colocamos o restante, né? Agora nós vamos colocar o óleo. Vamos colocar o sal. Vamos bater e depois nós vamos colocar o mel, tá bom, pessoal? Então, agora nós vamos bater. Agora, nós vamos colocar o mel, ó. Ó, pessoal, bateu na planetária por 10 minutos e agora eu vou colocar aqui em cima da mesa. Ó que massa bonita que ficou. Porque ela fica bonita assim porque ela é bem sovada, né? É necessário sovar bem a massa.
Pessoal, agora eu vou levar essa massa para descansar. Ela vai descansar por 2 horas. Esse aqui é um pão delicioso, mas para quem quer comer, precisa ter paciência. Esse pão é o pão da paciência. Então, eu vou colocar aqui dentro e vou deixar ele repousar por 2 horas, ok? Daqui 2 horas eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. E vamos cobrir. Ó, eu cubro assim. E daqui 2 horas eu volto para mostrar para vocês como ficou, tá bom, pessoal? Ó, pessoal, eu deixei repousar por 2 horas. Olha como ficou. Olha que lindo. Tá vendo que maravilha? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou colocar dentro de um pano, mas esse pano aqui nós temos que enfarinhar ele com a mesma farinha, tá bom, pessoal? Nós vamos colocar ele aqui, ó, aqui dentro. Tá vendo como nós vamos fazer, ó? Assim. Vamos colocar farinha aqui dentro, ó. Fazemos assim, ó. Assim. Assim. Agora, nós vamos deixar ele repousar por 45 minutos, tá bom, pessoal? Aqui dentro, ó, dessa vasilha cheia de farinha de trigo, né? A farinha de grano duro. Deixar aqui dentro. Vamos deixar repousar por 45 minutos. Depois eu volto para mostrar para vocês como ficou. Ó, pessoal, se passaram 45 minutos. Então, agora, nós vamos ver como ficou. Olha que lindo como cresceu. Olha que maravilha. Agora, nós vamos pegar a nossa forma, ó. Eu coloquei uma carta forno no fundo. Eu coloquei uma carta forno de acordo com o fundo da forma, tá bom? E agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos tirar. Uau! Olha aí que lindo, pessoal. Vocês viram que maravilha? Agora nós vamos fazer cortes aqui em cima. Ó, o que nós vamos fazer, ó. E agora, nós vamos levar esse pão ao forno, ó, vamos levar ao forno 250 graus. Nós vamos pegar um garfo e vamos colocar na porta do forno e vamos deixar ali durante 10 minutos, depois que nós colocarmos o pão dentro do forno, certo?
Depois de 10 minutos, nós vamos tirar o garfo que tá na porta, vamos fechar e deixar lá por 25 minutos ainda, tá bom, pessoal? Deu para entender bem, né? Depois eu explico de novo para vocês. Então agora, esse pão aqui nós vamos levar ao forno e vamos colocar um garfo na porta. E vamos deixar a tampa fechada com o garfo na porta por 10 minutos, tá bom? Ok. Pessoal, se passaram 10 minutos, agora eu vou tirar o garfo da boca do forno e vou fechar completamente o forno, tá bom, pessoal? Tá explicado, né? Pessoal, olha, eles colocam óleo de oliva, óleo extra virgem. E depois eles salpicam sal. E comem. Que bom tá, que bom tá, que bom tá. Ai, eu tenho que parar de comer, senão eu não consigo falar com vocês. Então, pessoal, fazem aí na casa de vocês. Esse pão ficou delicioso, é fácil de fazer, não é complicado. Tem um outro modo de fazer, mas é mais complicado, dá mais trabalho. Esse aqui não, tá bom? Então façam. E depois vocês me mandam uma mensagem dizendo pra mim se vocês gostaram, se eu fui, ó, top. Não se esqueçam de ativar o sininho, de se inscrever no canal, de dar uma força. Dá uma força para a Regina, dá uma força para a Regina, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui com mais essa receita e aguardem que eu virei com outras receitas também, tá bom, pessoal? Um grande abraço para todos vocês, um grande abraço, Márcia, um grande abraço para todas vocês, porque eu esqueço o nome de todas, mas eu mando um abraço para Regina também, que me segue bastante, para Rosana. Um grande abraço para todos vocês, que são todas aí do Brasil. Tchau, até a próxima receita. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sininho. Deixa aí um positivo, que tá bom, que vocês gostaram, que vocês vão fazer, que vocês fizeram. Vocês viram que é fácil, não é difícil de fazer. Vocês têm que fazer com a farinha de grano duro. Ó, farinha de grano duro, ela é meio amarelada, tá bom? Ficou ótimo. Podem fazer com o fermento fresco e com o fermento aquele em pó também. Pode fazer com os dois, não tem problema nenhum, tá bom, pessoal? Até a próxima receita. Tchau! Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo vai tudo bem e creio que vai tudo bem com vocês também. Pessoal, hoje, agora no horário do almoço, eu vou fazer uma receitinha muito rápida, fácil e todo mundo vai ficar contente. Inclusive, é uma receita, que essa receita é para quem tem intolerância, não pode comer determinadas coisas, e ela é uma receita magra e vai ajudar bastante vocês, tá bom? Eu vou apresentar para vocês todos os ingredientes. Buongiorno a tutti italiani, come state? Tutto bene con voi? Con me, grazie a Dio, va tutto bene. Questa mattina, adesso, per pranzo, noi prepariamo insieme un cibo che tutti voi potete mangiare, anche quelli che sono intolleranti, perché lavorerò con le cose che sono magre.
va bene? Allora io comincio a presentarvi tutti gli ingredienti, ok? Cominciamo. Ó, pessoal, aqui eu tenho 400 gramas de mandioca cozida, já está cozida essa mandioca, e eu cozinhei e amassei ela, ó, tá vendo? Tá bem amassadinha. Vocês procurem tirar da mandioca os fiapos do meio. Qui ci sono la magnoca, che è un piatto brasiliano, e voi tutti conoscete la magnoca, vero? Aqui eu tenho uma colher de sopa de tempero pronto, que eu faço, vocês já conhecem. Um tempero pronto, um condimento pronto que preparo eu em casa. Poi sale, o sal é a gosto. Qui c'è il prezzemolo, aqui tem salsinha picada. Agora eu vou colocar orégano. Vou colocar um pouco de páprica, só pra dar uma corzinha, sabe? Vou colocar um pouco de pimenta pepineiro. Pepineiro, é tudo a posto. E aqui eu tenho 150 gramas de mozzarella e anche la parmigiana, il formaggio grana padano. Qui ci sono 150 grammi di formaggio, sia la mozzarella, quello Edamer, e anche il grana padano, ok? Vocês viram que não vai ovos, né? Então agora a maneira como está aqui, nós vamos amassar tudo isso, ó. Agora que já tá tudo amassado, o que vocês vão fazer? Vocês vão experimentar e vão ver como está de sal. Está ótimo de sal. Está muito bem de sal. Esse queijo é queijo sem salatósio, tá bom, pessoal? É um formaggio sem salatósio. Tudo bem? Vocês entenderam bem, né? Ok. Ó, pessoal, aqui eu tenho um pouco de formaggio. Esse formaggio aqui é um queijo que aqui nós consideramos ele como o Edamer. E aí no Brasil vocês falam que é a mozzarella. No Brasil mozzarella e qui in Italia il formaggio è Edamer. Praticamente io li ho grattugiato, abbiamo bisogno di questo. E agora, o que nós vamos fazer? Se vocês não têm esse queijo aqui, vocês podem trabalhar com grana padano. Vocês não têm o grana padano, trabalha só com esse aqui. Avete capito? Se voi non avete questo, potete lavorare solo con questo qua. Se voi avete questo, non ha bisogno di lavorare con quello, però la scelta è vostra. Questo qua è molto buono, è bello e voi dopo vedrete che è buonissimo, bellissimo. Depois vocês vão ver que a receita vai ficar ótima, top,
tá bom, pessoal? Então, o que nós vamos fazer? Ó, aqui nós temos um pouquinho de óleo. Nós vamos molhar a nossa mão, ó, no óleo. E nós vamos pegar uma porção. Vamos pegar uma porção assim, ó. E vamos achatar ela. Vocês estão vendo? Assim, ó. Vamos deixar um tipo de hambúrguer. Vamos deixar um tipo de hambúrguer. Vamos passar aqui, ó. Nós vamos passar aqui no queijo, ó, tá vendo? Como se nós estivéssemos passando na farinha de rosca. Mas não é na farinha de rosca. É aqui. Ó como ele fica bonito. Tá vendo? E aí nós vamos... isso aqui vocês podem levar no forno. Como vocês podem fritar. Mas eu vou ensinar pra vocês que não é pra fritar com tanto óleo, não. Praticamente nós vamos só sujar a forma. Aí com esse queijo aqui, eu acho que fica até melhor. Vocês fazerem assim, um pouco. Ó, untamos a mão. Pegamos. Ó como fica. E vamos passar aqui, ó. Ó, pessoal, beleza? Eu vou terminar todas aqui, depois eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. E nós vamos dar prosseguimento, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Até já. Ó, pessoal, agora nós vamos, ó, só molhar aqui, ó. E vamos pôr dentro da frigideira um por um. Vamos deixar dourar. Lasciamo che si... Abbassiamo un po'. Dobbiamo lasciare dourare un po'. E aqui, ó, eu coloquei um lugar que tem a carta. Vocês estão vendo como fica, ó? Avete visto che bello? Lasciamo dorare ancora un po', anche dall'altra parte. Façam assim um por um que é melhor, viu? Se vocês quiserem colocar no forno também,
Va bene? Chi vuoi mettere nel forno si può. Uno per uno, per favore. Uno alla volta. Vocês fazem um por vez para não ter problema de estragar. Tá bom, pessoal? Vocês não terem dificuldade para girar. Use uma espátula assim que é muito fácil, prática. Eu vou terminar aqui e depois mostro pra vocês como ficou, tá bom, pessoal? Oi, pessoal, tudo bem? Comigo tudo bem, graças a Deus, vai. Pessoal, eu terminei a receita, eu fiz no forno e fiz na frigideira, como vocês viram. Ragazzi, io ho fatto nella frigitrice, nella padella, come avete visto, e ho fatto anche nel forno. E io penso che è venuto molto meglio nel forno. Poi ho usato la carta forno è molto meglio che usare sai, molto meglio che usare questo qui. Então, pessoal, o guardanapo se gruda. Se vocês forem usar o guardanapo para colocar aqui, vai grudar. Então, não use o guardanapo. Use a carta forno quando vocês tirarem, seja do forno que quando vocês tirarem da frigideira, vocês não usem isso aqui, porque senão vai grudar, tá bom? Vocês usem a carta forno. Tá bem explicado, né? Ok. Então, eu vou mostrar pra vocês agora como ficou. Ó, esse aqui eu fiz na frigideira. Ó como ele ficou. Ó. Foi feito na frigideira, né? E esse daqui, ó, eu fiz no forno. Ó como ele ficou no forno. Tá vendo? Então, a diferença é pouca, só que quando você faz na frigideira, ele absorve mais o óleo. E esse daqui não, ó, ele fica sequinho, ó, tá vendo? Mas fica muito delicioso, fica ótimo. Então, chegou a melhor hora. Então, agora chegou a melhor hora, que agora nós vamos experimentar essa delícia, né? Com uma bela salada. Ó, eu fiz uma salada de pepino e tomate. Uma insalata di cetrioli con il pomodoro e anche la cipolla. Al forno. Muito bom.
pessoal, ficou muito bom. Ficou muito bom, delicioso. Eu preferi essa que foi ao forno, tá bom? Mas, em todo caso, eu deixo para vocês escolherem aquilo que é melhor. E mostro para vocês, esse aqui, ó, é uma salada que eu fiz de pepino, cetrioli, tomate, cebola. Olha que maravilha que ficou essa salada. E ajuda bastante a baixar a glicemia. Pessoal, eu vou ficando por aqui com mais essa receita. Não se esqueçam de usar a carta forno, é muito importante, não se ataca. E essa ao forno, ó, ao forno, ficou uma delícia, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa receita. É simples, prática e é muito rápida para vocês fazerem no horário do almoço, tá bom? Ó, pessoal, forno é frita e forno. Frita e forno. Qual é o melhor? Forno ou frita? Um beijão para todos vocês. Até a próxima receita. E eu vos aguardo com os vossos comentários. Deixa um joinha, ativa o sininho, ajuda no crescimento do canal, por favor. Tá bom, pessoal? E eu vou trazer mais receita para vocês. Tchau!